Olá, tudo bem? Você tem acesso por aqui às entrevistas com todos os candidatos à Prefeitura de Maringá. O portal Hoje Mais Maringá fez um convite democraticamente a todos os 13 candidatos e hoje o candidato a prefeito por Maringá, pelo Avante, Rogério Calazans, estará respondendo algumas perguntas, discutindo temas importantes de diversas áreas para a cidade de Canção. Vamos às regras desta entrevista. Todas as entrevistas terão duração de 20 minutos, iniciando-se a contagem com a formulação da primeira pergunta ao candidato. Com o intuito de garantir a isonomia de tempo, todos os candidatos terão, a partir desse momento, exatamente a mesma duração de entrevista, estando o entrevistador autorizado a interromper o candidato quando o período de entrevista se esgotar. Os 20 minutos de entrevista serão divididos da seguinte forma: serão 12 minutos para perguntas gerais. O entrevistador vai sortear temas gerais que serão discutidos com o candidato: educação, saúde, economia, segurança pública, mobilidade urbana, cultura, esporte, planejamento urbano, transparência e combate à corrupção, obras, entre outros. Ao todo, serão sorteados 4 temas e o candidato terá 3 minutos para abordar cada um deles. Serão 6 minutos para perguntas específicas. Os candidatos responderão perguntas formuladas pelos jornalistas Vitor Faria e Cris Chornobai sobre os planos de governo, visões políticas, entre outros assuntos de interesse da população. Serão 2 minutos para considerações finais. O candidato terá esse tempo livre para a sua manifestação final. Essas regras foram enviadas para todos os candidatos e ou assessores que concordaram com esse modelo de entrevista e com a exibição do material na íntegra. Nenhuma das entrevistas passou por edição. E com a gente o candidato do Avante, Rogério Calazans. Muito obrigado, candidato, pela presença. Seja bem-vindo, que esse espaço a gente possa trazer aqui para os eleitores um rico debate de propostas. Muito obrigado, para mim é uma imensa honra estar aqui e quero parabenizá-los por essa iniciativa. É muito importante que vocês, a imprensa, possibilitem à população conhecer melhor as ideias dos candidatos. E para a gente iniciar, candidato, nós vamos sortear agora o primeiro tema da primeira pergunta, que o senhor vai ter 3 minutos para responder. Vamos então aqui, fazendo o sorteio de um dos temas, para que o senhor possa apresentar a proposta referente. Esse aqui é sobre saúde. Só colocar aqui para a câmera, é só visualizar em casa também, os internautas. Saúde. Candidato do Avante, Rogério Calazans, o que o senhor pensa pela saúde de Maringá, o que o senhor pretende fazer caso seja eleito? Tá bom, excelente tema para começarmos essa entrevista. E nós precisamos começar primeiro fazendo um diagnóstico da nossa situação atual da saúde. Existe um índice que as pessoas podem consultar pela internet, que é o IGDM, que é o Índice Geral de Desenvolvimento dos Municípios, que é aquele índice, Amaro, na qual o município de Maringá, até o ano passado, ocupava o primeiro lugar como município de mais qualidade de vida para os seus habitantes no Brasil e que no ano de 2020 nós perdemos esse primeiro lugar. E uma das razões pela queda do município no Índice Geral de Desenvolvimento dos Municípios é exatamente a saúde. Nós perdemos 8 posições na saúde de 2019 para 2020, sobretudo por deficiências na saúde básica, na saúde elementar. Nós precisamos entender que a saúde, ela é de fato um problema em nível nacional. E Maringá, inclusive, não tem dos piores sistemas de saúde se comparados a outros municípios. Entretanto, se nós não corrigirmos imediatamente a rota, Maringá vai se tornar um município como qualquer outro extremamente problemático na saúde, porque a nossa saúde elementar, a nossa saúde básica. O que é a saúde básica? É o atendimento nas UBSs por meio de clínico geral, por meio de pediatra e por meio de médicos à disposição para cuidar da saúde da mulher, tanto em relação à maternidade, enfim, em toda a saúde da mulher. Nós vamos nos tornar uma cidade com um problema na saúde como qualquer outra cidade. Então nós precisamos de investimento pesado na saúde elementar e o nosso plano de governo, além de fazer a reposição da quantidade de médicos necessários para a saúde elementar e também a reposição que nós precisamos de pessoal no programa Saúde da Família, os agentes de saúde da família e também os agentes de combates a endemias, nós vamos investir nas práticas integrativas de saúde. Desde 2017, Amaro, o Ministério da Saúde já admite
permite a contratação de práticas integrativas de saúde, que é a contratação de terapias alternativas ao tratamento exclusivamente tradicional, ao tratamento exclusivamente farmacológico, ao tratamento exclusivamente que vai gerar aquela intervenção mais pesada no organismo da pessoa. Por exemplo, a situação da ozonioterapia. Vários países do mundo usam a ozonioterapia. Eu tenho exemplo na minha família, da minha mãe com esclerose, que ia fazer quimioterapia, não precisou fazer quimioterapia porque teve uma redução da doença fazendo o tratamento exclusivo com ozonioterapia. Então, por que nós não temos isso à disposição no nosso sistema público de saúde, à disposição das nossas unidades básicas de saúde? Se nós temos as terapias integrativas à disposição da nossa população, lembrando que terapia integrativa, ela cuida da pessoa como um todo, da pessoa por inteiro, cuida da emoção da pessoa também. Ela pode ser curada sem a necessidade da internação, sem a necessidade de UTI. Esse é o primeiro tema, já há 3 minutos. Vamos então para o segundo tema, sorteando aqui agora para o candidato Rogério Calazans, do Avante. O senhor fala para a gente agora, para os eleitores, sobre planejamento urbano. Como o senhor pretende trabalhar? Qual a proposta para esta área? Primeiro, nós precisamos, urgentíssimo, corrigir as rotas também na área de planejamento urbano, certo? Vamos lembrar aquela intervenção que foi feita na Avenida Kakogawa, que foi feita na Avenida Morangueira, a construção daqueles terminais, Avenida Kakogawa, Avenida Morangueira, onde foram gastos praticamente 64 milhões de reais para a construção daqueles terminais e não passa ônibus nenhum e pessoa nenhuma usa aqueles terminais, a quantidade de pessoas ali é muito pequena. Isso está relacionado à mobilidade, mas está relacionado também a planejamento urbano, porque nós temos a criação de corredores de ônibus que não levam a lugar nenhum. Então nós temos dinheiro público, milhões de reais que estão sendo jogados no lixo. Nós estamos num período, gente, de pandemia e a partir do ano que vem acredito que estaremos já no período de pós-pandemia. Nesse período de pós-pandemia nós teremos muitas famílias desempregadas, então nós temos que pensar o nosso planejamento urbano de modo a garantir qualidade de vida para a nossa população num período de crise. E garantir qualidade de vida é garantir emprego para a nossa população. Então, por exemplo, no nosso plano nós vamos rever a lei de uso de solos de Maringá nas nossas vias duplicadas. Por exemplo, a Franklin Delano Roosevelt, uma avenida gigante, imensa, que é totalmente duplicada, que se liga a outras vias duplicadas, a mesma coisa a Avenida Joaquim Moleirinho, por exemplo, e nós temos uma legislação que dificulta a construção de edifícios. Nós precisamos rever essas legislações, porque nós precisamos fazer com que a nossa cidade absorva a nova realidade. E a nova realidade é a realidade de famílias que precisam ser apoiadas para trabalhar. Então nós precisamos imediatamente liberar a construção civil e nós conseguimos liberar a construção civil fazendo a revisão da legislação que trata do uso de solo em Maringá, até porque também nós temos uma concentração de prédios no centro da cidade, o que superlota o trânsito da nossa cidade, e nós temos avenidas duplicadas que poderiam absorver um pouco desse impacto. Bom, tem mais um minutinho ainda. Desculpe. Nesse tema. Desculpe, eu colhei errado no relógio, me perdoe. Mas continuando nesse tema, né, veja bem, nós temos hoje uma grande dificuldade em Maringá, ainda em relação à questão da construção, que é relacionada ao tema do planejamento urbano, que é a legislação que trata da outorga onerosa. Hoje, o empreendedor que quer fazer uma construção aqui, ela tem uma dificuldade imensa, porque a nossa legislação dificulta a construção de prédios. Na boa parte das nossas vias, mesmo nessas vias que eu tenho citado, que são vias duplicadas, o empreendedor, para construir o prédio, ele tem que gastar uma quantidade muito alta com a outorga onerosa, que é um valor que se paga para a administração pública pela ocupação daquele espaço em vertical. Então, isso limita o crescimento da cidade, limita a geração de emprego. O que nós vamos fazer, Amaro, em resumo, para a população, é repensar o nosso planejamento para um momento específico, momento pós-pandemia. Momento pós-pandemia é gerar emprego para você, é gerar renda para você, é gerar qualidade de vida para você. Não adianta a gente pensar lá na frente se nesse momento nós temos necessidades específicas. Muito bem, vamos agora para o terceiro tema a ser sorteado. São 4 temas, o candidato tem 3 minutos para a resposta, cada um deles. A gente já sorteou 2. Vamos agora ao terceiro tema desta primeira rodada aqui da nossa entrevista. Esporte, candidato Rogério Calazans, como o senhor pretende trabalhar aqui em Maringá esta área?
Olha, eu acho que essa é uma das áreas que mais precisa de investimento em Maringá, até porque nós temos hoje uma situação de segurança pública, eu sei que esse é um outro tema, mas absolutamente grave. Nós temos o tráfico de drogas tomando conta aí das pontas da nossa cidade, dos nossos bairros, inclusive de espaços públicos. Até boa parte dos meu campinho aí que foram construídos em primeiro, como não foi colocado equipamento de segurança ali, infelizmente o tráfico está tomando conta. E uma forma que nós temos de proteger a nossa juventude, as nossas crianças, os nossos adolescentes, é por meio de projetos esportivos, levar esses adolescentes, levar essas crianças e também projetos esportivos relacionados à terceira idade para ocupar os nossos espaços públicos, tanto as nossas praças, quanto os nossos centros esportivos, quanto também as nossas escolas. Nós vamos imediatamente, a partir de janeiro, liberar as escolas que não atuam no ensino integral para que no período de contraturno, a quadra, os espaços públicos fiquem destinados à utilização da comunidade. E vamos criar uma legislação que permita ao município fazer convênio com aquelas entidades e também com o particular que desenvolve projetos esportivos. Nós temos muitos particulares em Maringá que desenvolvem projetos. Eu conheço, por exemplo, uma pessoa que desenvolve um projeto de zumba, de dança no conjunto Santa Felicidade, que é algo fabuloso, magnífico, que não tem respaldo, apoio nenhum do poder público. Se nós estamos num momento de crise em que vai faltar dinheiro para a administração pública, a gente vai ter dificuldade para contratar pessoal, nós temos que absorver esse privado, essa pessoa, né? Essa população, esses indivíduos que colaboram com a cidade para dentro da administração pública. Vamos apoiar essas pessoas. Com uma lei municipal que permita o município fazer esses convênios, nós vamos poder financiar esses projetos para que a nossa população possa ter atividade de zumba, certo, nos nossos espaços públicos, para que possa ocupar as quadras das nossas escolas no período de contraturno, nas escolas que não realizam o ensino em tempo integral. E muito importante também, Amaro, é o seguinte: existe um projeto de lei aqui em Maringá que ficou parado durante muito tempo, até hoje ele não foi encaminhado para a Câmara Municipal, mas ele já foi discutido muitas vezes na Prefeitura e não foi encaminhado, que é um projeto específico de incentivo ao esporte, que é um projeto para permitir que as empresas e também as pessoas físicas que doarem, que fizerem patrocínio de atividades esportivas em Maringá, tenham um desconto na tributação municipal. Esse projeto precisa seguir para a Câmara Municipal. A diferença que nós precisamos fazer nesse projeto é para que essas doações elas não sirvam exclusivamente para o esporte profissional. Quando eu falo, por exemplo, em fazer convênio com a população que desenvolve esses projetos nos bairros, e eu conheço um projeto muito interessante lá em Iguatemi também, eu penso em financiar esses projetos por meio de uma lei municipal de incentivo ao esporte. A empresa que patrocinar esses projetos terá desconto na sua tributação municipal e vai de tal modo contribuir também tanto para que os nossos jovens fiquem longe das drogas, quanto para que os nossos idosos também tenham uma boa saúde mental fazendo atividade esportiva. Muito bem, a gente vai agora ao último tema a ser sorteado nessa primeira rodada na entrevista. Candidato Rogério Calazans, o senhor pode responder aqui, falar para a população, economia, como o senhor vai trabalhar esse setor, ainda mais depois dessa pandemia aí, né? Ok, vamos lá, 3 minutos, né? Dada a largada, economia é o nosso foco, geração de emprego e renda. Essa é a nossa maior necessidade de ação imediata em Maringá. Nós vamos começar a nossa gestão criando o Conselho Municipal de Retomada Econômica. Esse Conselho Municipal vai ser composto por representantes das empresas, por representantes das igrejas, por representantes da sociedade civil, que vai decidir a nossa política de desoneração e de incentivo a setores específicos da nossa cidade. Agora preste atenção, nós precisamos gerar emprego em Maringá. Os dados do CAGED são dados do governo federal, dados oficiais, demonstram que no último trimestre nós tivemos em torno de 9.500 pedidos de seguro-desemprego em Maringá. É um número 70% maior do que o mesmo período do ano passado. São famílias que foram desempregadas, que hoje ainda está recebendo o seguro-desemprego, mas daqui a alguns meses não vai ter renda nenhuma e nós temos muitas empresas que ainda estão em processo de fechamento. Nós precisamos achar um modo de apoiar as microempresas, de abraçar essas famílias que foram desempregadas. E não haverá um modo eficiente se nós não fizermos uma profunda reforma na administração pública maringaense, redução da máquina administrativa e, sobretudo, desburocratização. É impossível incentivar a economia, retomar a economia de Maringá, enquanto a prefeitura demorar 1 ano para conceder um alvará, enquanto a prefeitura demorar 1 ano para poder fazer a aprovação de um projeto, enquanto a prefeitura sai multando, às vezes sem critério técnico nenhum, às vezes por questões absolutamente insignificantes, um comércio que está lá, às vezes, às
às duras penas sobrevivendo, pagando salário para as famílias, recebe uma multa, às vezes por conta de diferença de 1 centímetro numa parede, numa porta, por uma questão de acessibilidade. Então, essas amarras precisam cair. E no nosso plano de governo, nós temos algo que nós chamamos de diretriz DDS, que é a diretriz desburocratizar, desregulamentar, que é permitir que a população trabalhe, apoiar quem quer trabalhar e simplificar os processos administrativos. Nós temos uma lei do governo federal, do governo Bolsonaro, que é a lei de liberdade econômica. Essa lei determinou que algumas atividades não poluentes, atividades mais simples, a dona de casa quer fazer pão, certo? Para vender, para complementar a renda dela. Essas atividades não precisam de licença nenhuma, de alvará nenhum. Maringá não implementou essa lei. Então nós vamos implementar a lei da liberdade econômica aqui em Maringá. Vamos desburocratizar os processos, por exemplo, implementando o sistema de licenciamento imediato de obras. A pessoa, quando vai fazer uma construção, uma obra, se ela tem um engenheiro contratado, se ela tem profissionais contratados, se ela recolheu aquela anotação de responsabilidade técnica, a prefeitura não tem que meter o bedelho no início daquela contratação, porque o profissional ele já responde civil e criminalmente por tudo aquilo que ele assinou. Então, apresentado o projeto de forma online, ele poderá imediatamente começar a sua obra, porque a construção civil é uma forma de nós abrangermos essa população que foi desempregada de forma mais rápida. Candidato. Tá certo. Bom, agora a gente vai para a segunda parte desta entrevista, candidato, onde nós vamos acompanhar as perguntas formuladas pelos jornalistas aqui do portal Hoje Mais Maringá. A primeira jornalista a participar com a gente é a Cris Chornobay. O senhor tem 3 minutos também para responder. Candidato, o Estado é laico, está na Constituição. O que o senhor diria para um eleitor seu que seja kardecista, judeu, muçulmano, hinduísta, sobre a sua posição política em relação à laicidade do Estado? Olha, Cris, primeiro eu achei excelente a sua pergunta, porque é um tema que nós precisamos efetivamente debater. Eu diria o seguinte, que ele tem que votar em mim, necessariamente, porque eu defendo, sobretudo, sobremaneira, o Estado laico e não acredito que nós tenhamos um Estado laico nesse momento. Nesse momento, o que nós temos no Brasil é um Estado laicista que é diferente de um Estado laico. Um Estado laico, ele trata com neutralidade todas as posições religiosas, todas as convicções espirituais. Eu, por exemplo, sou cristão, sou evangélico. Isso é uma posição particular minha. Certo? O Estado laicista, ele é aquele Estado que combate algumas posições. E efetivamente nós temos hoje, dentro do aparelho estatal brasileiro, o combate ao cristianismo, às posições conservadoras, algumas posições cristãs. Nós vemos o Estado combatendo, cerceando o direito de manifestação das posições que são posições consideradas posições conservadoras cristãs. Então, nós vamos trabalhar pela neutralidade absoluta de todas as políticas públicas, de modo que você, independente da religião que você tem, independente da convicção política, filosófica que você tem, independente do modo como você quer educar os seus alunos, você quer educar os seus filhos, a escola pública maringaense na nossa gestão não vai interferir em princípios familiares. Por isso que nós defendemos, por exemplo, a escola sem partido. Quando nós defendemos a escola sem partido, nós estamos dizendo exatamente que na escola, se tem várias correntes filosóficas sobre uma determinada matéria, os alunos têm que aprender sobre todas as correntes filosóficas. E o professor, antes de emitir a sua opinião, precisa garantir que o aluno tenha acesso de forma igualitária a todas as correntes para que o aluno possa, posteriormente, tomar por si só as suas decisões. Porque hoje o que acontece é uma doutrinação. Muitas versões são ensinadas no ensino como fatos. E isso é uma deslealdade com a nossa população, uma deslealdade com os nossos alunos, e nós vamos trabalhar absolutamente pela neutralidade, pela laicidade do Estado, das políticas públicas aqui em Maringá. Uma outra questão extremamente importante sobre isso é a questão relacionada a gênero, por exemplo. Tanto faz se a família ela quer ensinar para o seu filho que o gênero é uma questão de escolha social, uma questão de construção social, que independente do sexo biológico, a criança tem o direito de escolher o gênero depois, em determinado momento, ou se aquela família quer ensinar para o filho que menino é menino, menina é menina, e que o mundo foi criado a partir de Deus e a partir de Adão e Eva, não é a escola pública que tem que interferir em nenhum dos dois posicionamentos.
certo? A escola pública, na nossa gestão, vai respeitar os princípios familiares, as posições privadas. Eu sou liberal, eu defendo o respeito à posição privada. Eu sou liberal e conservador. Eu entendo que aquilo que a família decide, aquilo que a família quer ensinar na sua casa, o Estado não pode passar por cima, como tem feito atualmente num Estado que combate princípios, sobretudo princípios conservadores. Muito bem, essa então foi a pergunta e a resposta do candidato, pergunta da Cris Chornobay. Nós temos agora, candidato Rogério Calazans, a pergunta do jornalista Vitor Faria, do portal Hoje Mais Maringá. Vitor, traz a pergunta. Vamos lá. Candidato, já há algum tempo que o município sofre com os limites fiscais, arrecadação e também com os gastos de servidores públicos, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: como garantir o bom funcionamento dos serviços públicos e garantir a saúde financeira do nosso município? Ótima pergunta. Sabe, nós precisamos de uma redução imediata da máquina administrativa, do aparato administrativo. E eu quero explicar bem isso aqui. Quando nós falamos, nós, do Avante, né, a nossa candidatura, Rogério Calazans e Lupéder, nós falamos em redução da máquina administrativa, não necessariamente isso passa por mexer com a vida do servidor público. Veja que nós tivemos agora o envio da lei orçamentária de 2021 para a Câmara Municipal, já foi aprovada e no orçamento de 2021 prevê, por exemplo, aumento, uma reforma previdenciária, certo? Aumento da alíquota de 11% para 14%. Só que o prefeito, o município, aliás, até agora não mandou a lei que efetivamente aumenta essa alíquota. Então é estranho prever uma arrecadação a partir de uma rubrica que ela é inexistente. Nós precisamos reduzir os processos administrativos, nós precisamos simplificar os processos administrativos, nós precisamos fazer com que aquela papelada toda que roda dentro da prefeitura, ela acabe. É incrivelmente obsoleta a forma como a administração pública municipal trabalha. A forma como a administração municipal de Maringá, a prefeitura atua, não é condizente com o ano que nós estamos, com 2020, não é condizente com aquilo que Maringá representa. É muito antigo, é muito antiquado. Só agora em 2020 nós tivemos a implantação do SEI, que é o sistema online de tramitação de papel, mas isso é muito pouco ainda para aquilo que Maringá é. Nós podemos reduzir o gasto da máquina pública, podemos reduzir o tamanho da máquina administrativa, fazendo uma desburocratização, simplificando os processos administrativos e, sobretudo, criando fluxos de processos. Veja bem, eu já trabalhei na Prefeitura de Maringá e na minha época eu coordenava uma equipe que era uma equipe de análise de processos. Nós fizemos um mapeamento dos processos administrativos da Prefeitura e veja, mais de 90% dos processos administrativos, daquilo que tramita dentro da prefeitura, não tem fim. Você sabia disso? Ele não tem fim. É aquele papel que passa para o lado, passa para o outro. E é o que todo mundo reclama em Maringá. Eu protocolei um pedido de isenção de alguma coisa. Cadê a resposta? 1 ano e meio, 2 anos, não tem resposta. Nem para o sim, nem para o não. Isso é um absurdo, porque isso é um desrespeito com a população. E durante aquele período em que aquele papel está tramitando, é gasto com a burocracia, é gasto com a tramitação. Então nós temos como reduzir o tamanho da máquina administrativa por meio da simplificação e da criação de fluxos de processo. O processo começa em tal lugar, tem prazo determinado para a tramitação e vai terminar em tal lugar. Se o agente público não cumpriu com a sua finalidade, a partir do momento em que nós temos o fluxo devidamente desenhado, nós temos como também buscar a responsabilização daquele agente público que não cumpriu com o seu papel. Isso naturalmente vai reduzir o gasto com a máquina administrativa e vai nos permitir manter e ampliar a qualidade dos serviços públicos dentro de uma boa saúde fiscal do município. Muito bem, está aí a resposta do candidato Rogério Calazans às perguntas dos jornalistas do portal Hoje Mais Maringá. Candidato, agora tem as nossas considerações, a consideração final do senhor e a livre manifestação, 2 minutos. Ok, primeiro, mais uma vez, eu quero parabenizar vocês, Camaro, vocês aqui do portal, por essa iniciativa. Quero agradecer a você que está nos acompanhando e pedir que você nos acompanhe em todos os nossos canais, em todas as nossas entrevistas, nas redes sociais também, no meu Facebook, que é o @Rogério Calazans Oficial. Pode acompanhar minha vice também, a Lupéder, uma psicóloga, psicopedagoga, uma mulher engajada, que tem livro escrito na área de saúde emocional da mulher, que tem um engajamento com a sociedade. O Facebook dela é @Lupéder.
nos acompanhe lá. Nós temos pouco tempo de televisão, porque nós fizemos uma opção por não fazer coligação, porque coligação, ela nunca sai gratuita. Ela não é de graça. A coligação, ela sai a um custo, que é o custo de você ficar politicamente amarrado a um grupo político ou ter que ficar previamente já fazendo acordos de divisão da administração pública depois, caso vença as eleições. E ninguém suporta mais tantos cargos comissionados na prefeitura, ninguém suporta mais o fisiologismo político. Então, para garantir a nossa total independência nas eleições, nós estamos aqui sozinhos, sem nenhuma coligação. A nossa coligação é com o povo de Maringá. E nós também fizemos uma opção de fazer campanha sem nenhum real de fundo eleitoral. Nos negamos a usar o fundão e eu assinei um papel para o meu partido renunciando à utilização do fundo eleitoral, porque nós temos que viver aquilo que nós falamos. O fundo eleitoral representa praticamente 50% do dinheiro da União para a segurança pública e é um absurdo que partidos políticos se utilizem desse dinheiro num período de crise em que a população não está conseguindo manter o básico para a sua vida, para a sua saúde, para a sua segurança pública e para a educação dos seus filhos. Então a nossa campanha é bancada com recursos próprios, a nossa campanha é bancada com colaboradores que são conosco, sem coligação nenhuma, porque temos total e absoluta independência para debater Maringá conforme Maringá precisa ser debatido. E se você acredita realmente nessa nova visão da administração pública, venha comigo, vote 70. Obrigado, candidato Rogério Calazans, do Avante, e boa sorte também nessa campanha aí, como todos os demais candidatos. Muito obrigado. E se você quiser conferir as entrevistas de todos os candidatos à Prefeitura de Maringá, você pode clicar nesse link aqui na publicação. Até a nossa próxima entrevista.